Fala galera, beleza? Meu nome é Wagner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mídia Esmeraldina, esse canal independente 100% esmeraldino para você aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar de vexame, tá? A gente vai falar do vexame que aconteceu no Campeonato Goiano desse ano. A gente precisa falar sobre isso, é mais um vexame recente na história do Goiás e a gente não pode se esconder, algumas verdades precisam ser ditas aqui, tá? Agora com a cabeça um pouco mais fria também, mas a gente vai ter que falar sim algumas verdades e o torcedor precisa sempre ficar ciente sobre isso, né? Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, o seu comentário também, e se inscrever no nosso canal de cortes. A gente tem um canal de cortes aqui no YouTube, onde a gente posta trechos dos vídeos, das lives, das entrevistas que a gente faz, tá? Um conteúdo muito bacana, o link vai estar aqui na descrição. E também queria falar dos nossos patrocinadores, a Goods Multinegócios, para você que está buscando um seguro, uma vistoria veicular, um consórcio, um financiamento, a Goods fornece tudo isso para vocês com a melhor qualidade possível, tá? O Rodrigo vai atender vocês com a melhor maneira, com o melhor carinho possível, beleza? Fica lá no setor do Parque Anguera, vale a pena conhecer a Goods. O Instagram é @grupogoods_ e o telefone dele está aqui na tela para você, beleza? Temos também a Thanos Joalheria, para você que está buscando aí joias de alto valor, de luxo, com melhor preço, melhor qualidade de Goiânia. É na Thanos que você vai encontrar isso, tá? A loja deles fica lá no setor marista, vale muito a pena conhecer. O telefone deles está aqui na tela e o Instagram é @ThanosOficial, beleza? Conheçam lá. Bom, vamos então falar sobre esse tema chato que aconteceu, mais um vexame na história do Goiás, ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano, né? Isso, para vocês terem uma ideia, já aconteceu 3 vezes na história recente do Goiás. Aconteceu em 2020, 2021 e agora em 2024. Desse ano foi muito mais humilhante do que parece, né? A gente ser eliminado da forma que aconteceu. A gente foi não apenas eliminado, a gente foi achincalhado, humilhado pelo presidente do Goiânia, por um ex-jogador aposentado lá do Goiânia, pelo goleiro do Goiânia. Todo mundo humilha o Goiás e não aparece ninguém para defender o clube. Não aparece nenhum dirigente, não aparece o CEO, não aparece diretor de futebol, não aparece o conselho administrativo, não aparece o conselho deliberativo, não aparece ninguém. Tem muitas pessoas lá dentro do Goiás, ninguém aparece para defender a honra do clube que está sendo jogada na lama todos os dias. Essa que é a verdade. Né? O único que ainda defende alguma coisa, ou que pelo menos tenta, mas ele não pode fazer muita coisa, é o Tadeu. Mas ele não pode fazer muita coisa porque ele é só um goleiro, né? Como a gente já estava, enfim, como a gente já sabe, né? Ele é o único que tenta ainda honrar a torcida, também defender quando sofre uma humilhação, como a que o Luan fez ontem, de mandar a torcida calar a boca. Ele foi lá e ir pra cima do Luan, que eu acho que é isso que o Esmeraldino tem que fazer, né? Um Esmeraldino que gosta do Goiás, né? Apesar de que eu vou até falar do Tadeu depois em outros vídeos, mas se o Tadeu saísse hoje, eu super entenderia. Eu acho que ele merece um clube muito melhor para a carreira dele, em que ele ganhe coisas, porque ele é um excelente goleiro e de verdade, assim, o Goiás é pequeno demais para ele, é muito pequeno. Então, eu acho que ele merece coisas melhores, sendo bem sincero. Quando eu falo pequeno, no sentido das pessoas que comandam lá, né? Estão apequenando a carreira do Tadeu. Mas isso é assunto para outro tópico. Vamos lá, vamos primeiro, antes da gente começar a falar do jogo e também da diretoria, do Zé Ricardo, toma cuidado, tá, galera? Toma cuidado com torcedores oportunistas. Eu já falei isso aqui em outras vezes, tem muitos torcedores do Goiás que já deixaram de torcer pro Goiás há muito tempo, tá? Esses torcedores, eles torcem pro Goiás perder só para eles terem razão. Então eles preferem que o Goiás perca para depois eles aparecerem numa rede social falando, olha, sim, olha isso, eu avisei, eu já dizia que ia dar errado, não sei o que. Eu sempre critico o Goiás, eu sou um crítico, eu vejo a realidade também, como ela deve ser vista, mas eu sempre torço para mim estar errado. Eu não coloco a minha razão acima do meu amor ao clube. E eu não posso fazer isso, né? Porque senão eu vou estar sendo um oportunista também. Então tome cuidado com esse tipo de torcedores, porque nessas horas esses torcedores aparecem. Esses torcedores que gostam de colocar defeito em tudo, jogam tudo na mesma cesta e dizem que todo mundo é igual, e não é. Eu acho que tem coisas que você tem que separar. Como eu estava separando aqui o Tadeu dos dirigentes, de outros jogadores que atrapalham, de dirigentes também que atrapalham. Enfim, acho que a gente tem que analisar sempre de uma forma sincera e honesta também. Bom, dito isso, vamos lá. O jogo, cara. Para mim, o principal culpado é o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é sim o principal culpado, não tem como a gente tentar esconder isso.
O Zé Ricardo, eu tinha feito um vídeo, eu vou deixar até aqui no card, vai aparecer a imagem aqui agora para vocês, mas eu tinha feito um vídeo falando sobre um risco que ele estava correndo, que é um risco que o Armando Evangelista correu também na temporada passada e acabou sendo demitido por isso, de apostar em jogadores que não agregam. Porque um jogador ruim, ele tem a capacidade de acabar com uma equipe inteira. Porque em um lance fatal, futebol é assim, cara, em um lance fatal, ele pode acabar prejudicando, o time pode acabar perdendo por conta desse jogador ruim. E assim, jogadores erram, faz parte, mas quando você insiste num jogador que erra demais ou que não agrega em nada, o resultado ruim acaba aparecendo. E eu tinha feito um vídeo falando sobre isso do Zé Ricardo, tinha feito um vídeo falando que ele corria esse risco, e assim, eu não achei que fosse ser tão rápido, mas acabou que aconteceu nessas quartas de final contra o Goiânia, cara. Ele apostou no 1 a 0, o time estava ganhando de 1 a 0, ele voltou para o segundo tempo com uma postura ridícula. O time do Goiás não jogou no segundo tempo, deixou o Goiânia ficar com a bola, fez uma marcação frouxa, não chutou mais pro gol. E isso acabou que aconteceu que o Goiânia conseguiu um empate, né, num lance ali de cabeça, numa falha do Sander, mas não é nem do Sander que eu quero falar nesse vídeo, mas sim de quando ele tomou o empate, as opções que ele já tinha no ataque, porque ele mexeu muito mal, o Zé Ricardo. Ele colocou o Vinícius, ele colocou o Getúlio, ele colocou o Luiz Henrique. São jogadores que, me desculpa, o Vinícius já está há mais tempo, o Getúlio e o Luiz Henrique chegando agora, mas todos eles já mostraram que não dão conta de vestir a camisa do Goiás, que não tem capacidade para estar em campo. Quando você toma um empate e você tem essas peças dentro do jogo, é óbvio que eles não vão fazer a diferença, é óbvio que eles não vão conseguir mudar o placar do jogo. Então, assim, correu o risco, foi para os pênaltis e aí fomos eliminados de novo nos pênaltis. É impressionante como o Goiás perde decisões de pênaltis também na Serrinha de uma forma avassaladora. E, cara, como eu disse, para mim o Zé Ricardo, eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim, mas para mim, primeiro, ele não é um técnico que nem deveria ter vindo, porque é um técnico que, com todo respeito a ele, mas é um técnico que cheira a fracasso. Ele coleciona fracassos na carreira dele o tempo inteiro. Ele só coleciona fracasso. Ele fracassou no Vasco, ele fracassou no Fortaleza, no Internacional, no Cruzeiro, no Botafogo. Ele só fracassa. O único clube em que ele conseguiu ganhar alguma coisa foi com o Flamengo, que ele ganhou um campeonato carioca. Mas assim, campeonato carioca pro Flamengo não é absolutamente nada, né? Mas foi a única coisa que ele ganhou na carreira inteira dele. Ele nunca fez um bom trabalho em nenhum lugar. Ele nunca fez. E ele não tem a desculpa que o Armando Evangelista tinha na temporada passada. Eu já falei isso no outro vídeo. O Armando tinha que lidar com jogadores que o Arley dava para ele. E aí ele tinha que escalar as opções, as peças que ele tinha, que eram fornecidas para ele. O Zé Ricardo teve participação efetiva na montagem desse elenco. Ele indicou os jogadores. Ele indicou Everton, ele indicou Getúlio, ele indicou Luiz Henrique e ele quis manter Vinícius no elenco, ele quis manter Alano no elenco. Ele é um dos principais culpados por essa eliminação ridícula, vexatória, mais um fracasso na história do Goiás e mais um fracasso na carreira do Zé Ricardo. Porque ele é um técnico que fede a fracasso. Então, assim, até dá pra falar que ele combina bem com o Goiás, né? Porque o Goiás só tem fracassado nesses últimos anos. E, assim, a gente tava na live ontem, não sei se alguém que tá assistindo esse vídeo estava na live ontem, acredito que sim, mas eu tava fazendo um react da coletiva do Zé Ricardo. E teve uma hora lá que ele falou que tinha pessoas por trás dele, ou seja, por trás, dentro do Goiás, que eram menos Goiás do que ele, que ele era mais Goiás do que essas pessoas. Foi basicamente isso que ele disse. Até na hora eu acabei interpretando errado, achei que ele estava falando da torcida que estava atrás dele, mas ele estava falando de pessoas, provavelmente dirigentes ou conselheiros, ele não especificou ninguém, né? Mas independente disso, primeiro, essa parte eu acho que ele tem razão, tá? Eu não tenho dúvida de que tem pessoas lá dentro do Goiás que nem torcem pro Goiás, que estão cagando, que só estão lá por status ou então para ganhar alguma coisa em cima do clube. Então, isso é fato, eu tenho certeza disso. Mas o pior de tudo, cara, é que os conselheiros, os dirigentes, eles são covardes. O Goiás é um clube de covardes. Quando o Atlético perde, o Adson Batista não foge de entrevista. Ele vai lá reclamar do time, falar as verdades para a torcida do Atlético e vai falar o que tem que ser falado. O Hugo Jorge Bravo lá no Vila Nova faz a mesma coisa. Até o presidente do Goiânia é mais presente para a torcida do Goiânia, que é minúscula, mas é mais presente do que os dirigentes do Goiás. Quem representa o Goiás? Quem são essas pessoas? Se não é o presidente do Conselho Deliberativo, que está
que não está aparecendo mais, segundo ele não está mexendo com futebol, quem é que vai representar o Goiás agora? É o CEO? É o Paciello? Por que não deu entrevista então? Por que o Agnello não foi dar entrevista então, depois desse vexame? Onde é que vocês estão? Por que a torcida do Goiás está sendo humilhada por todo mundo? Por todo o mundo. E não aparece ninguém para nos defender. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não apareceu no rebaixamento, não apareceu agora e em diversas outras ocasiões também não apareceu. Onde vocês estão? Por que vocês são tão covardes? Covardes, cara. Não tem outra palavra para definir. É covardia. É um clube recheado de pessoas medrosas. Pessoas que estão acabando com o Goiás. Então, assim, isso precisa ser dito, tá, cara? Eu, sendo bem sincero, eu acho que tem pontos positivos, sim, nesse time. Como eu disse, eu não sou um torcedor extremista. Eu acho que tem jogadores ali que rendem. Mas a gente tem um treinador, primeiro, fracassado. A gente tem peças ali que atrapalham mais do que ajudam. Inclusive, atrapalham os jogadores que rendem, tá? Precisamos muito de reforços, eu tô falando de reforços mesmo, não estou falando de aposta de campeonato estadual, estou falando de reforço para a gente subir para a Série A. E por mais que muitas vezes a gente vê, quando esses caras aparecem, esses dirigentes aparecem dizendo que o objetivo é voltar para a Série A, me desculpa, me parece que não, me parece que o objetivo é outro. Porque não é possível. Essas deficiências todas que o Goiás apresenta e vocês não dão a cara a tapa e vocês não fazem nada de diferente. Então, é hora de mudança, cara. É hora de mudança. E quando eu falo de mudança, eu demitiria esse treinador. Eu acho que ele é um treinador que ele não vai conseguir nada aqui, tá? Por mais que esteja invicto, é uma invencibilidade falsa, eu demitiria esse treinador. Eu dispensaria vários jogadores, sejam os que chegaram agora ou os que já tiveram. Dispensaria vários, precisa de uma reformulação geral ali, tá? E assim, analisaria qual o problema que está tendo com a diretoria. Se é falta de autonomia, então assim, a gente precisa fazer uma mudança geral ali dentro. Isso vai acontecer? Acredito que não. Mas assim, essas verdades precisam ser ditas aqui. Isso é o que precisa ser feito. E pelo menos a curto prazo, isso é o que deveria ser feito. Mas a gente não sei se a gente vai ver isso acontecer. Mas enfim, essa é a minha opinião depois desse vexame. Não tem muito o que dizer não, cara. Infelizmente a gente teve que passar por isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado da análise. Deixe o seu joinha aqui, seu comentário também. Se inscreva. E é isso. Fiquem com Deus. A nossa voz não pode acabar.